Bom, continuando as notas preliminares do caso Dora, terceira parte agora. Todavia, seria errôneo supor que os sonhos e sua interpretação ocupam em todas as psicanálises uma posição tão proeminente como a que detém neste exemplo. Quando ele está falando em todas as psicanálises, em todos os tratamentos psicanalíticos. Para avaliar mais tarde o papel desempenhado pela interpretação do sonho no processo analítico, ver o trabalho de Freud dedicado a esse assunto. É nota de edição aí. De 1911, parte E. Embora a história clínica à nossa frente pareça particularmente favorecida no que tange à utilização dos sonhos sob outros aspectos, ela resultou mais deficiente do que seria meu desejo, mas suas deficiências se ligam às circunstâncias mesmas que tornaram possível sua publicação. Como já disse, eu não teria sabido como lidar com o material envolvido na história de um tratamento que tivesse durado talvez um ano inteiro. A presente história, que cobre apenas 3 meses, pôde ser rememorada e revista, mas seus resultados continuam incompletos em mais de um aspecto. O tratamento não foi levado até seu final previsto, tendo sido interrompido por desejo da própria paciente quando já ia a certa altura. Nesse ponto, alguns dos problemas do caso não tinham sequer sido tocados e outros só imperfeitamente tinham sido elucidados, ao passo que, se o trabalho tivesse prosseguido, teríamos sem dúvida obtido o maior esclarecimento possível sobre cada particularidade do caso. Nas páginas seguintes, portanto, posso apresentar apenas um fragmento de uma análise. Não reconhece que terminou o caso. Os leitores familiarizados com a técnica da análise, como foi exposta nos estudos sobre a histeria, Breuer e Freud, de 1895, talvez se surpreendam que não tenha sido possível, em 3 meses, encontrar uma solução completa, pelo menos para aqueles sintomas que foram abordados. Isto se entenderá quando eu explicar que, desde a publicação dos estudos, a técnica psicanalítica tem sido totalmente revolucionária. Naquela época, o trabalho de análise partia dos sintomas e buscava esclarecê-los um após o outro. Desde então, abandonei essa técnica por achá-la totalmente inadequada para lidar com a estrutura mais delicada de uma neurose. Agora, deixo o próprio paciente escolher o assunto do trabalho do dia e, desta forma, parto de qualquer aspecto que seu inconsciente esteja apresentando à sua percepção no momento. Mas neste plano, tudo que tenha a ver com o esclarecimento de um determinado sintoma emerge pouco a pouco, entrelaçado em vários contextos e distribuído por períodos de tempo grandemente apartados. Apesar desta visível desvantagem, a nova técnica é muito superior à antiga e, na verdade, não pôde subsistir dúvida de que é a única possível. Deixa eu falar. Lacan, inclusive, diz: a histérica sabe, você não precisa se dar nenhum trabalho, ela sabe. Em face da imperfeição de meus resultados analíticos, não me restou senão seguir o exemplo daqueles descobridores cuja fortuna é trazer à luz do dia, após longo sepultamento, as inestimáveis, embora mutiladas, relíquias da antiguidade. Ele tem muito essa imagem dessas pessoas que entravam nos túmulos, estudavam, esses pesquisadores, porque era a época em que estavam descobrindo
as coisas no Egito, enfim, várias histórias relacionadas aí. Das escavações, das cidades que estavam cobertas. Restaurei o que faltava, valendo-me dos melhores modelos obtidos por mim de outras análises. Mas, como um arqueólogo consciencioso, não deixei de mencionar em cada caso o ponto onde terminam as partes autênticas e começa meu trabalho de restauração. Há outra espécie de imperfeição que eu mesmo introduzi intencionalmente, via de regra, não reproduzi o processo de interpretação a que as associações e comunicações da paciente tinham de submeter-se, mas apenas os resultados desse processo. À parte dos sonhos, portanto, ao lado dos sonhos, a técnica do trabalho analítico só foi revelada em muito poucos pontos. Meu objetivo nessa história clínica foi de demonstrar a íntima estrutura de uma perturbação neurótica e a determinação de seus sintomas. E a nada levaria senão à completa confusão se eu houvesse tentado concluir a outra tarefa ao mesmo tempo. Antes que pudessem ser adequadamente traçadas as regras técnicas, a maioria das quais se chegou empiricamente, seria necessário coligir material das histórias clínicas de um grande número de tratamentos. Contudo, o grau de redução produzido pela omissão da técnica não deve ser exagerado neste caso particular. Precisamente a parcela do trabalho técnico, que é mais difícil, nunca veio à baila com a paciente, pois o fator da transferência, que é considerado no final da história clínica, páginas 113 e seguintes, não foi examinado durante o curto tratamento. Eu acho que dá para a gente terminar. Por uma terceira espécie de imperfeição nesse relatório, não são responsáveis nem a paciente nem o autor. Ao contrário, é óbvio que uma única história clínica, ainda que completa e imune a dúvidas, não pode proporcionar uma resposta a todas as questões que decorrem do problema de histeria. Não fornece a percepção interna, insight, de todos os tipos deste distúrbio, todas as formas de estrutura interna da neurose, todas as possíveis espécies de relação entre o mental e o somático que podem ser encontradas na histeria. Ele usa somático. Soma é cadáver, mas ele usa somático como parte do corpo físico vivo. Na verdade, soma, quando a gente fala em psicossomática, tem de fato um adoecimento hoje. De fato, por exemplo, um câncer, uma coisa. São coisas que tendem para a modificação do corpo, estragar mesmo. Mas ele usa aqui como parte do corpo vivo. Não é justo esperar de um único caso mais do que ele pode oferecer. E quem quer que não tenha querido até agora acreditar que a etiologia psicossexual se aplica de maneira geral e sem exceção à histeria, dificilmente poderá ser convencido deste fato tomando conhecimento de uma única história clínica. Melhor faria ele em deter seu julgamento até que seu próprio trabalho lhe tenha conferido o direito de condenar. Tem uma nota de rodapé acrescentada em 1923. O tratamento descrito neste trabalho foi interrompido em 31 de dezembro de 1899. A abra-chave devia ser 1900, conforme já foi dito, ver página 3. O meu relato a respeito dele foi escrito durante as 2 semanas imediatamente subsequentes, mas não foi publicado senão em 1905. Exatamente quando ele já trabalhava com a Associação Livre mesmo. Não é de esperar-se que após mais de 20 anos de trabalho ininterrupto, eu nada tivesse alterado meu modo de encarar o caso
e na sua apresentação, mas seria obviamente absurdo atualizar a história clínica por meio de emendas e acréscimos. Em todos os pontos essenciais, portanto, deixei-a como era e no texto simplesmente corrigi alguns equívocos e inexatidões para os quais meus excelentes tradutores ingleses, Sr. e Sra. James Strachey, chamaram minha atenção. As observações críticas que julguei lícito acrescentar, eu as incorporei nessas notas adicionais, de modo que o leitor estará certo em presumir que ainda mantenho as opiniões expressas no texto, a menos que as encontre refutadas em notas de pé de página. O problema do sigilo médico que examinei neste prefácio não se aplica às demais histórias clínicas contidas neste volume. Ver adiante, 3 delas foram publicadas com o consentimento expresso dos pacientes, ou melhor, do que concerne ao pequeno Hans, ele chama aqui na tradução Joãozinho, com o do seu pai. Enquanto que, no quarto caso, o do Schreber, o paciente da análise não foi efetivamente uma pessoa, e sim um livro por ele escrito. No caso de Dora, o sigilo foi mantido até este ano. Havia muito que me desligara dela, mas soube que há pouco ela recentemente adoecera novamente de outras causas e confiara a seu médico que tinha sido analisada por mim quando moça. Essa revelação tornou fácil ao meu bem informado colega reconhecê-la como Dora de 1899. Aqui, novamente, deve ser 1900. Nenhum juiz justo da terapia analítica discordará de que o tratamento de 3 meses que ela recebeu naquela época não fez mais do que aliviá-la de seu conflito de então e não podia dar-lhe proteção contra doenças subsequentes. Esta nota apareceu pela primeira vez no 8º volume das obras do Freud, de 1924, e em inglês no 3º volume de sua coletânea, Collect Papers, de 1925. Cada um destes volumes continha suas 5 mais longas histórias clínicas, isto é, além da atual, os casos mencionados nesta nota, o pequeno Hans, que ele chama de Joãozinho aqui, em 1909, O Homem dos Ratos, de 1909, Schreber, 1911, e O Homem dos Lobos, de 1918. É bom lembrar que Freud se confundiu, sim, sobre 1899 e 1900. A interpretação dos sonhos foi, de fato, escrita em 1899, encerrada, mas foi editada em 1900. Pode ser que ele tenha feito uma associação aí, já que ele está fazendo uma associação do caso Dora, inclusive, com a interpretação dos sonhos. Bom, aqui a gente vai começar o caso. Vocês reparem, o espírito científico do Freud, ele não tem vergonha de mostrar o erro. Ele vai, como qualquer físico, como qualquer biólogo, como qualquer cientista de ciência exata, fazendo o seu percurso, mesmo que talvez ele tenha que vir a provar mais tarde. Muitas coisas que hoje a gente está vendo serem provadas na cosmologia foram adiantadas por teóricos que não tinham como provar, e hoje já se comprovam. Então, Freud tinha esse espírito científico e não tinha vergonha de mostrar se estava errado ou certo. Ao contrário, ele queria que a psicanálise andasse e tinha toda a consciência que aquilo ia ter uma ação muito maior, muito mais abrangente no mundo e para o futuro, inclusive. Que aquele presente era um presente ainda muito restrito, de pessoas que pensavam ainda de uma maneira muito baixa. A gente ainda tem, pessoas que pensam certas coisas assim. Imagina na época do Freud, então, Vamos parar por aqui, aí vai começar o quadro clínico na próxima vez.